eu só fui perceber isso quando eu já estava no meio do problema. Bom, imagina a seguinte situação comigo. Um jovem de 15 anos acabou de entrar no ensino médio. Não tem preocupação nenhuma com a vida. A única preocupação dele é tirar notas boas, não se envolver em encrenca. Preocupações assim, pequenas, sabe? Bom, esse jovem era eu. A minha vida era simples, mas era boa. Era uma vida tranquila, não tinha preocupação com nada. Eu acordava o horário que eu bem entendia. Acordava algumas horas antes de ir para a escola, fazia o trabalho do dia em cima da hora, utilizava a inteligência artificial para resolver as atividades, porque dava muita preguiça resolver elas. Eu não tinha senso nenhum de responsabilidade. E mesmo assim, mesmo eu sendo esse jovem, eu tinha uma sensação de controle, sabe? Era uma sensação de controle estranha, mas mesmo assim eu tinha controle sobre o tempo. Assim, nunca faltou tempo pra nada. Eu acordava o horário que eu queria, ia pra escola no horário determinado e ainda sobrava energia. Bom, mas no começo tudo parecia bem. Até quando eu entrei na faculdade parecia bem. Ali eu entrei com a mesma cabeça do ensino médio, sem responsabilidade nenhuma, não estudando as matérias que eram só 6, que no meu ensino médio eram 14 matérias, e eu conseguia administrar 14 matérias muito bem, mas eu não conseguia administrar direito 6 matérias no meu primeiro semestre. Eu deixava para estudar em cima da hora, eu fazia as atividades de qualquer jeito, mas claro, dentro de algo aceitável para conseguir tirar a nota mínima para passar para o próximo semestre. De certa forma, você pode pensar, tá, ele é um jovem bem medíocre. E realmente, eu era um jovem bem medíocre. Mas, cara, era a cabeça que eu tinha no ensino médio, ainda não tinha me dado nenhum estalo que eu tava no superior. Bom, mas esse foi um erro que eu cometi. Eu entrei com a mesma cabeça no ensino médio, na faculdade. Mas aí veio o segundo semestre. Veio um aumento de cobrança exorbitante. Veio matérias mais complexas que exigiam o conhecimento das matérias do primeiro semestre. Aquelas matérias que eu não estudei, pormenorizei, eu simplesmente deixei para a inteligência artificial fazer tudo para mim. Então, de certa forma, quem passou foi a inteligência artificial, não fui eu. Porque eu em si não fiz nada. Mas quando veio o segundo semestre, junto com ele veio um soco no estômago tão forte, porque junto com o segundo semestre veio esse aumento de cobrança e veio o dobro da carga de trabalho que a gente tinha no primeiro semestre. A gente pode dizer que o primeiro semestre era simplesmente assim, tu vai ficar ou não? Porque o meu primeiro semestre ele não foi tão simples, mas ele também não foi algo muito pesado. No meu primeiro semestre, a gente, todo final de aula, jogava um vôlei e tudo mais. Mas, quando veio o segundo semestre, a gente parou com esse hábito, porque simplesmente a gente não tinha tempo. A rotina de todo mundo ali que estava bagunçada, mas pro primeiro semestre era um organizado. Quando a gente foi pro segundo semestre com essa bagunça, o segundo semestre veio e bagunçou ainda mais e só piorou a situação de todo mundo que estava ali. Bom, mas foi aí nesse segundo semestre que eu comecei a perceber que não dava para ter a mesma cabeça do ensino médio. Foi aí que eu comecei a querer mudar. Mas, falando mais especificamente do caos, a rotina bagunçada que eu tinha, eu não estudava, eu acordava cedo, dormia tarde, eu acordava cansado, ia para a faculdade cansado, eu chegava em casa mais cansado ainda e virou esse ciclo vicioso. E eu não tinha organização nenhuma. Assim, eu pegava alguns livros emprestados da biblioteca só para dizer que eu peguei emprestado porque eu não parei para ler nenhum deles. E eu tinha uma sensação de estar perdido, sabe? Estar deslocado, algo assim.
É uma sensação estranha, porque eu tô fazendo o segundo semestre, como é que eu posso estar tão perdido? Eu não sabia o que fazer, as matérias estavam cada vez mais difíceis, eu simplesmente continuei mantendo a mesma cabeça do ensino médio. Mas, cara, bom, quando eu achava que eu tava muito ferrado, eu percebi que tinham colegas meus que estavam muito mais ferrados do que eu. Tem colegas meus que moram do outro lado da minha cidade, precisam pegar um ônibus muito cedo, papo de 11 horas da manhã, para conseguir chegar na faculdade antes de 1h10, rezando para chegar antes de 1h10 para conseguir tentar não chegar atrasado na aula. Então, cara, é bem complicado. Tem colegas nossos que pegam um ônibus, tem colegas nossos que vêm de outro município. Tudo bem que aqui na minha cidade, um município e outro não são tão distantes, mas de um município para o outro é muito precário o transporte intermunicipal. E especificamente tem menos de 10 ônibus que fazem esse trajeto. E esses 10 ônibus, cara, 3 rodam e na maioria das vezes 2 deles estão quebrados, então quer dizer que só um funciona. E se esse um quebra, acabou. Não tem como, não tem como voltar no save, sabe? Não tem como simplesmente voltar algumas horas e ver se o ônibus vai passar. Mas aí, quando eu achava que eu tava ferrado, tinha essas pessoas que estavam muito mais ferradas do que eu. Mas eu via que elas estavam dando conta. E por que eu não tava dando conta? Assim, eu tava numa situação menos ferrada do que elas, mas eu não tava dando conta. De alguma forma eu não tava dando conta. Mas, cara, junto com esse meu olhar, que eu vi as pessoas mais ferradas do que eu percebi o seguinte: as 24 horas não são as mesmas para todo mundo. E é um discurso muito babaca de quem fala que as 24 horas são as mesmas para todo mundo. Não, porque não são. No ensino médio a gente não tem essa percepção. Mas quando a gente vai pro superior e a gente olha que, cara, as minhas 24 horas não são as mesmas do meu colega do meu lado, porque eu vou de transporte particular e ele vai de público, e ele tem que rezar para chegar no horário, para não tomar esporro do professor e tudo mais. Então, as 24 horas não são as mesmas para todo mundo. As minhas 24 horas são diferentes das 24 horas desses meus colegas. E as 24 horas são mais diferentes ainda dos meus colegas que moram em outro município. Justamente esse que tem só um ônibus que roda. Então, quem diz que as 24 horas são as mesmas para todo mundo é porque não consegue enxergar mais a fundo o que se faz presente dentro de toda essa diversidade. Porque tu jura, se a pessoa não quisesse fazer um esforcinho a mais, ela não tentaria se esforçar um pouquinho mais para tentar chegar no horário mais... E tem gente babaca que vai falar assim: ah não, é só se esforçar um pouco mais, é só acordar um pouco mais cedo. Cara, esses meus colegas, se duvidarem, eles estudam até tarde. Tem assim 5, 6 horas de sono, que é longe do ideal, e já tem que pular cedo porque muitos deles trabalham para conseguir o seu dinheiro, para conseguir prover renda para dentro das casas, mas não que eles sejam responsáveis inteiramente por isso, mas para ajudar os pais e tudo mais. Então, cara, as 24 horas não são as mesmas para todo mundo. Eu volto e repito isso. Bom, essa é a minha percepção sobre o tempo. A gente tem uma falsa ilusão que o tempo é igual para todo mundo, mas quando ele não é igual para todo mundo, pessoas que simplesmente pessoas que já estão no limite do esforço têm uma percepção diferente de tempo sobre a gente. Porque essas pessoas, elas já estão se esforçando no máximo que dá. Mas aí, quando a gente fala que o tempo é igual para todo mundo, a gente não tá enxergando a realidade dessas pessoas. É totalmente utópico a gente pensar
que as pessoas são iguais, têm tudo igual. Não, porque a desigualdade já tá bem aí. É simplesmente uma diferença de horas que as 24 horas do meu amigo começa às 4 horas da manhã, sendo que a minha só começa às 8 da manhã. Então, tipo, é totalmente utópico a gente pensar que as horas são iguais para todo mundo. Bom, mas no fim, não era que eu não tinha tempo. Não é que eu não conseguia administrar o tempo que eu tinha. Eu acho que eu só não sabia lidar com o tempo. Porque eu mesmo não percebi que eu tava me afundando cada vez mais e mais. Eu tava na faculdade, mas tava acordando cada vez mais tarde. Eu não fazia nada além de organizar o meu almoço e ir embora pra faculdade, absorver algumas horas de conteúdo, ou pelo menos tentar, e voltar pra casa como um saco vazio, literalmente, porque é muito difícil tu aprender algo em poucas horas. Mas, bem, olhando pra trás agora, eu acho que eu comecei a entender o porquê a gente não tem tempo. Pode ser porque a gente não tem como mais conseguir tempo, porque muitas das pessoas que eu conheço já estão no limite. Elas já estão tentando conseguir o máximo de tempo possível, acordando cedo, dormindo tarde para acordar mais cedo ainda. Então, cara, o tempo ele é relativo, varia de pessoa para pessoa. Mas, bom, se curtiu, tu já sabe o que fazer. Mas, se você ficou até aqui, já valeu de verdade.